Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui no programa do Conselho Europeu Feminino. E hoje temos mais um encontro onde muitas surpresas estão aguardando você. E eu já quero revelar a palestrante de hoje. Você que tem acompanhado nas nossas redes sociais sabe que estaremos recebendo a doutora Raimunda Guedes. Isso mesmo. Doutora Raimunda Guedes, médica, ginecologista, obstetra, e ela é palestrante e muito conhecida, muito querida no território brasileiro e agora também aqui na Europa. O Conselho Europeu Feminino tem uma alegria imensa de poder contar com a participação dela nos nossos encontros, que acontecem todas as terças e quintas, sempre às 19 horas no horário de Paris. Mas não é só isso, nós ainda temos a participação do cantor Ademes, ele vai louvar ao Senhor, e isso vai ser um carinho na sua alma. Muitos outros momentos para lá de especiais estão reservados porque pensamos em você. Todo este programa é feito em parceria com o Ministério da Mulher da Associação Norte do Pará. E eu quero agradecer já por essa parceria que tem dado super certo. Queremos lembrar a vocês que os pedidos de oração poderão ser feitos aí na nossa rede social, no Facebook, e você já pode deixar o seu pedido. Temos uma equipe orando por você, torcendo para que tudo dê certo. O tema de hoje é um tema muito especial. Vamos ouvir sobre sexualidade, confinamento versus comportamento conjugal sexual. Não é um tema interessante para nós que estamos em um momento tão atípico da nossa vida? Então, para os casados, é um presente enorme. E eu quero já convidar a nossa amiga Clarice para os momentos de oração. Eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado com os momentos que se seguem. E é com você, Clarice. Olá, Marilda, obrigada. Olá, queridos. Eu fico muito feliz de poder participar deste momento com vocês. E eu gostaria de, antes de entrarmos propriamente nos momentos de oração, podermos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em 2 de Coríntios, capítulo 4, o verso 5 e 6. E a minha Bíblia, que é na linguagem contemporânea, diz o seguinte: lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Que Deus possa, nestes momentos que vamos ter de comunhão, refletir nesta mensagem e comunicarmos diretamente com Deus. Então, agradeceria que nós nos colocássemos em posicionamento de oração para falarmos com o nosso Deus. Ó Deus eterno, santo e poderoso, Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós estamos na tua augusta presença para te louvar, para te glorificar, para te exaltar e para te adorar, porque somente tu és santo, 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 Deus onipotente, onisciente e onipresente. Meu Deus, tu sabes que o CEF tem a incumbência de levar a mensagem ao mundo. E a maneira como que nós escolhemos para fazer isto nestes momentos de confinamento é através destas mensagens toda terça e toda quinta, levando ao coração de cada uma de vocês um pedacinho do céu. Temos tido mensagens maravilhosas e nós gostaríamos, Senhor, que tu nos abençoasses, que a tua misericórdia nos alcançasse e que nós pudéssemos nos santificar. Pai Santo, as tuas filhas necessitam de ti. Pai, a Maristela continua necessitando da cura do seu corpo. Mas muito mais do que a cura do corpo, nós necessitamos da cura espiritual, da cura mental, da cura emocional.
Senhor, quantos casais estão desajustados, com o seu casamento desfacelado. E nós rogamos a Ti, ó Deus dos possíveis, que Tu tornes os impossíveis muitas vezes da vida destes casais no possível. Senhor, que Tu possas visitá-los, possas reestruturá-los, reparar brechas e abençoá-los, Pai. Senhor, eu quero Te pedir por um casal muito especial, de uma maneira muito especial. Falando o nome deles, eu envolvo todos os casais. Eu quero Te pedir pela Leila e pelo Bob, que Tu possas visitá-los, Senhor, e abençoá-los, assim como todos os casais. Senhor amado, lembra-te das criancinhas, que neste momento quantas e quantas estão sendo infectadas por este vírus que veio intruso nas nossas vidas. Queremos Te pedir pelos idosos, Senhor, que são pacientes de risco, que Tu possas ter misericórdia, Senhor, dos Teus anciãos. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Eu peço-Te uma bênção especial pela Rejane, pela Lu, pela Marilda e pelas demais mulheres que estão empenhadas, Senhor, nesta obra de podermos divulgar o Evangelho. Abençoa grandemente a palestrante de hoje. Eu quero fazer-te um pedido muito especial aqui ao vivo, Senhor. Que Tu visites o meu filho Ivan e o tragas das trevas para a Tua maravilhosa luz. Senhor, somos pecadores e indignos, mas confiantes nos méritos salvíficos de Cristo, nós entregamos nossa oração nas mãos do nosso querido e amigo Divino Espírito Santo, para que Ele, com gemidos inexprimíveis, possa levá-la para atrás do véu, no lugar santíssimo, para elas serem ouvidas. E crendo que Tu nos atendestes, nós oramos no santíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Eu me chamo Adenis Castro e para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui para glorificar o nome de Deus. Eu quero agradecer também o convite que foi feito pelo pessoal, a organização do CEF, né, que estão organizando essas programações, esses cultos, apesar de ser de uma forma diferente, mas infelizmente devido a tudo isso que estamos enfrentando, realmente tem que ser dessa forma, né? Mas muito em breve nós vamos nos livrar disso. Só que não vai ser aqui nessa terra. Nessa terra ainda vamos enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas e muitas situações parecidas como essas e infelizmente até piores. Só que Cristo ele prometeu voltar e é essa a esperança que nos move aqui nessa terra. Só que a pergunta que fica, queridos, é como eu estaria se Cristo realmente voltasse neste momento? Se Cristo voltasse agora? Será que eu estaria pronto? Será que eu estaria preparado para receber o nosso Deus? Para subir com Ele? Será que cada um de vocês estariam preparados para subir com Ele? Que isso possa servir de reflexão e que possamos colocar as nossas vidas constantemente nas mãos dele, para andarmos de uma forma justa, de uma forma digna, para que quando ele voltar, possamos estar preparados para subir com o nosso Deus. Que ele nos abençoe, que ele continue iluminando os seus caminhos, meu caminho, e que possamos seguir avantes, na certeza de que Cristo, muito em breve, ele irá voltar. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrar
Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter, que com os ímpios perecer. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Boa tarde aqui para nós do Brasil, mas boa noite para vocês, a todas as mulheres do Conselho Europeu Feminino, tudo bem? Eu também quero dar um abraço para todas as mulheres que nos assistem agora, as mulheres brasileiras, porque hoje é comemorado o Dia Nacional da Mulher. Bom, já foi dito aí sobre o assunto que nós vamos falar agora nessa tarde. O tema é sexualidade, confinamento versus comportamento sexual conjugal. Que balanço você faz do seu desempenho sexual nesse período? Com a quarentena, você teve mais oportunidade para fazer sexo com mais qualidade? Você teve a oportunidade de fazer sexo mais vezes, com mais frequência? Nós sabemos que está muito tenso, né? Talvez alguém pense assim, não está favorável para o sexo. Eu sei que a seriedade, a problemática da doença pode ter trazido para nós uma perda da disposição, do interesse, do ânimo para fazer sexo, né? Mas eu quero fazer outra pergunta. Como vinha acontecendo o seu comportamento sexual? Como é que você vinha se comportando sexualmente antes de tudo isso começar? E quando esse confinamento terminar por definitivo, como estará o seu nível de intimidade sexual com seu marido? Melhorou? Você vai sair dessa situação melhorada nesse aspecto? E se melhorou, continue assim, ótimo. Mas será se vai continuar indiferente como foi antes, desde antes do confinamento? E quem sabe desse tipo que está do mesmo jeito, pior, será se piorou? E se piorou, piorou fazendo você perder completamente o interesse por sexo? O seu desempenho sexual está relacionado com a sua saúde sexual. E o seu desempenho sexual, se ele já estava ruim antes do isolamento,
inevitavelmente é provável que a sua saúde sexual, desculpa, a sua saúde física ou emocional, ou as duas coisas já estavam desgastadas e comprometidas. O nosso desempenho sexual, ele vai serve como um marcador clínico, porque isso envolve hormônios, envolve o nosso desempenho sexual, e também serve como um marcador comportamental que será capaz de identificar e nos informar como é que anda o nosso desempenho físico, como é que anda a nossa saúde física e emocional. Para isso, antes de nós entrarmos no quarto do casal para falar sobre o assunto, eu tenho algumas pendências para resolver com vocês cá fora desse quarto. Estamos acostumados a viver um tipo de modelo de medicina onde nós chamamos de medicina curativa, que é aquela onde o indivíduo espera adoecer para depois tratar, quando o ideal seria um modelo de medicina preventivo, em que o indivíduo, a pessoa, ela é saudável e de uma forma estável ao longo de sua vida. Seu joelho dói? Você percebe um incômodo, uma dificuldade para se agachar? Sabe aqueles movimentos que nós temos, que nós fazemos na hora do sexo? Você percebe um incômodo, alguma limitação nas suas articulações na hora dos movimentos? Sente tonturas, você sente, percebe que parece que tudo gira em torno da sua cabeça quando você se levanta? E o colágeno despencou? Você está percebendo mais flácida? E a sua memória? A memória está fraca? Você não consegue se concentrar tanto? Está sem coragem para fazer as coisas? Está sem coragem para nada? Perde xixi quando espirra, ou tosse, ou quando dá uma gargalhada? É da idade. Será? Queridas, todas nós estamos envelhecendo. Todas nós estamos envelhecendo, é um fato. Uma criança que acaba de nascer ali na maternidade, porque ela nasceu, ela já nasce em processo de envelhecimento, isso é inevitável. Nós estamos envelhecendo mal porque nós estamos adoecendo mais, e não precisa ser assim. E o fator motivador desse mau envelhecimento acontece por conta de um declínio hormonal. Nós vamos perdendo a capacidade de produzir hormônios, nós, em especial nós mulheres, nós vamos perdendo essa capacidade de produzir hormônios à medida que vamos envelhecendo. E essa perda, ela começa a acontecer em torno dos 35 anos, um pouco antes para algumas, mas em torno dos 35 anos, nós vamos tendo essa perda progressiva de hormônios, em especial o hormônio feminino, que é, por excelência, o predominante, que é o estrogênio. E aos 35 anos é onde começa o processo do climatério, a partir dos 35 anos. E quando nós vamos envelhecendo, então, o que é que acontece? Nossos ovários, eles vão sofrendo um processo de insuficiência, nós chamamos de insuficiência ovariana, e vai passar para uma falência ovariana e culminar com a menopausa. A menopausa é essa situação em que, do cabelo da cabeça até as unhas dos pés, na menopausa não escapa nada. Sabe, se você tem encontrado uma situação que você já está sentindo fogachos, calor, e quanto mais duradouro for esse sintoma, quanto mais duradouro e mais intenso for, demorar 1, 2, 3 ou 4 anos ou mais, há um maior risco de você desenvolver um certo grau de demência, ou de esquecimento, ou de uma outra doença degenerativa, tipo a doença de Alzheimer. Sabe por quê? Porque vai havendo, nesse momento, uma perda na verdade, vai havendo umas infartos cerebrais decorrente dessa perda desses hormônios à medida que você demora a tratar.
Queridos, os hormônios não caem porque envelhecemos, nós envelhecemos porque os hormônios caem. E quando você vai falar em hormônio, você pensa logo hormônio câncer. Eu estou falando dos nossos hormônios endógenos, dos nossos hormônios edêmicos. Na verdade, Papai do Céu preparou os hormônios para nós, para que eles trabalhassem em função da nossa vida, do nosso vigor. Eu vou falar para vocês rapidinho aqui acerca dos principais hormônios que estão envolvidos na sexualidade. Vou começar pela testosterona, que é o hormônio que vai dar condição de nós termos desejo sexual, que nós chamamos de libido. Esse hormônio testosterona, ele é edênico, muito embora os laboratórios já sintetizam. Mas a testosterona foi criada por Deus, e ele colocou em Adão, dentro das suas adrenais, suprarrenais, que são duas glândulas que ficam acima dos rins, pequenininhas. Então, ele colocou ali nas suprarrenais de Adão e colocou nos testículos, numa quantidade acima de 90%, onde há um predomínio da produção da testosterona. E em nós mulheres, colocou nas adrenais ou suprarrenais e nos ovários, também numa quantidade talvez acima de 90%. Na puberdade, olha só, para o homem, na puberdade, essa testosterona, ela tem o seu pico máximo, varia de 300 a 1.000 nanogramas por decilitro. Na mulher, varia de 50 a 120. Vocês observam que é praticamente um quarto da produção dos homens. E quando os homens, ouçam, quando os homens atingem os 40 anos de idade, essa testosterona ele vai perdendo ao longo de cada ano 1%. Na mulher, quando ela chega em torno dos 40 anos, ela vem perdendo essa testosterona e chega a perder 50%. Com relação ao estrogênio, se a testosterona é o grande hormônio do homem, o estrogênio é o da mulher. O estrogênio é o hormônio produzido pelos ovários, como eu falei, é responsável pelo vigor da gente, que dá brilho na pele, que dá firmeza nas unhas, que dá esse vigor do cabelo, da pele, e é quem mantém as nossas articulações com a quantidade boa de lubrificação. Mulheres que têm artrite e artrose estão tendo perdas estrogênicas, o coração sofre, os ossos sofrem, levando a osteoporose, a mente sofre. A terceira substância que não é hormônio, mas é um neurotransmissor, é o óxido nítrico. Eu preciso explicar isso para vocês entenderem bem como funciona a resposta sexual feminina. O óxido nítrico é uma substância produzida no cérebro e que tem uma ação poderosa ali dentro do vaso arterial ou nas arteríolas. É uma camada que fica revestindo por dentro como se fosse um reboco interno. Quando o óxido nítrico, numa mulher que é excitada, ou no homem, quando são excitados, seja lá por qualquer maneira, essa substância, o óxido nítrico, ela vai ser ativada ali no endotélio, fazendo com que esse vaso ele alargue, então haja uma passagem de sangue. Por isso que a vagina ela fica como se fosse uma esponja, um tecido esponjoso de sangue, e assim o pênis ele vai então passar a ter esse volume aumentado, essa distensão, e ele fica rígido por conta desse entumecimento dado por conta do óxido nítrico. Quando o homem tem disfunção erétil, é porque ele está com a quantidade do óxido nítrico comprometida. Isso aí é o que eu expliquei de uma forma geral para que a gente possa entender o raciocínio do que eu vou falar adiante. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós vamos fazer primeiro um testezinho aqui. Como você está envelhecendo? Qual é a sua idade cronológica? E a sua idade biológica? A idade cronológica é aquela que é o tempo de fabricação, como diz um professor querido nosso aqui no Brasil. É o tempo de fabricação, é o seu tempo de fabricação e diz respeito ao tempo, o dia que você nasceu, que está registrado no seu documento de identidade. E a sua idade biológica é seu estado de conservação, sabe? Aquela inspeção visual que a pessoa olha, uma mulher, ela bem conservada, a gente olha para ela e diz assim, uau, você está ótima, não é, querida? Ou você pode estar com o seu estado de conservação ruim e alguém pode dizer, na verdade, não diz perto de você, diz por fora, uma comenta com a outra. Nossa, mas ela está acabadinha, né? E isso diz respeito à sua idade biológica. Portanto, qual é o tempo de fabricação?
qual é o tempo de fabricação do seu cérebro. As suas funções cognitivas, seu pensamento, sua memória, suas funções cerebrais são compatíveis, estão compatíveis com a sua idade cronológica? E a idade cronológica dos seus ovários? Mantém normal, em vigor, para que possa exercer suas funções ao longo de todas as partes do seu corpo? Queridas, como é que está o estado de conservação da sua vagina? Ela ainda brilha? Está rosada? Elástica? Você vem cuidando bem dela enquanto envelhece? Será que ela não está ressecada, atrofiada, pálida, sem vida? E quando você tem relações sexuais, eu nem estou falando que você está numa menopausa, estou falando bem antes disso. Dói? Você sente desconforto durante a penetração? Bom, eu quero citar para vocês aqui 4 tipos de disfunção sexual que é descrita na literatura médica, que envolvem os desejos sexual da mulher, a excitabilidade, quais são os problemas na sexualidade feminina que mais acarreta com relação às queixas femininas na sexualidade. São 4, basicamente. A falta de desejo sexual, e essa aqui ocupa cerca de 60% de todas as queixas sexuais femininas. A dificuldade para ficar excitada, lubrificada. Terceiro, a dificuldade ou inabilidade de chegar finalmente ao orgasmo. E quarto, a dor durante o ato sexual, que nas mulheres mais jovens isso acontece por conta do vaginismo, que é aquela contração involuntária que as mulheres sentem durante o momento da penetração. E a outra situação é quando a mulher menopausada tem a vagina ressecada e, por isso, sente dor, desconforto. E, ora, a dor não se submete ao prazer. Queridas, eu quero fazer aqui uma observação aqui, para que vocês percebam, como ginecologista, o que é que a gente tem observado, o que é que deságua no consultório, que eu posso aqui trazer para vocês como incentivo, uma melhoria dessa condição da nossa saúde sexual. Há uma cultura tradicional ensinada pelos países asiáticos, americanos, europeus, de que a mulher ela precisa se equipar, ela precisa se revestir de trajes sensuais, de roupas sensuais, de aparatos sensuais, para que ela, então, ela possa atrair e agradar seu parceiro. Quantas mulheres, quantas jovens, adultas ou de mais idade, quantas estão mais preocupadas em se prepararem sexualmente por fora, mas não se preocupam tanto em se prepararem sexualmente por dentro. Isso tem gerado frustração sobre frustração em cima dessas mulheres. E aí chega a competir. É algo que parece que há um sentimento de competitividade por aquela que ameaça a tirar o seu marido dela. Não se preocupe, querida, nem se impressione em atrair o seu marido com acrobacias sexuais, usando elementos de sex shops, frufrus, cheios de frufrus, de rendinhas, de espartilhos. Não necessariamente. Querida, invista no seu vigor sexual. O seu vigor sexual fará com que você tenha vigor emocional, fará com que você tenha vigor físico, fará com que você tenha vigor emocional. Desculpa, o vigor físico fará com que você tenha vigor emocional, mental. E aí vai fazer você querer ter sexo porque gosta de ter, porque quer ter sexo, porque tem prazer de fazer isso. Olha, quem mais faz sexo é quem mais gosta de fazer. E quem mais gosta de fazer é quem mais faz. Quem menos faz sexo é quem menos vontade de fazer sexo tem. E quem menos faz sexo é quem tem menos encontros sexuais. Porque, quem sabe, foi ruim o último encontro sexual e foi desastroso. Então, se foi ruim, por que experimentar outras vezes?
ou porque doeu, ou porque não teve intimidade, ou porque eu não tive... Estava ruim mesmo. Quem se exercita fisicamente, de forma regular, tem mãos e pés quentes, e, portanto, tem vagina quente. E, portanto, tem uma vagina irrigada, viva, receptiva, sabe? Esse grupo de mulheres que se exercita, ela é capaz de exalar um cheiro de sexo que elimina, que sai dos poros durante o ato sexual e é capaz de ela ficar excitada e conseguir excitar o seu companheiro, o seu marido. Queridas, talvez nós não tenhamos percebido que a nossa intimidade nesse isolamento esteja sendo testada. Nós estamos sendo testadas. O nosso marido também está sendo testado pela intimidade. A intimidade sexual de um casal, que talvez antes dessa problemática toda, desse isolamento, pode ter sido antes mediano, mais ou menos, só que já não existe mais agora, quem sabe. Intimidade sexual é algo que demora tempo para acontecer. Sabe? Nós precisamos, queridas, basicamente, de desenvolver intimidade afetiva com aquela pessoa, muito embora tenha sido perdido, ou quem sabe nunca aconteceu. Mas é possível resgatar isso com a ajuda do Espírito Santo, concordam? E com essa consciência de que você precisa, porque você vai fluir melhor oxigênio no cérebro para pensar melhor e para agir melhor. Então, basicamente, nós precisamos de uma intimidade afetiva e de vigor físico, emocional, para ter um bom vigor e experiências sexuais boas, honráveis. E por falar em vigor físico, eu quero mais uma vez aqui martelar isso, que você precisa se envolver com algum tipo de atividade física. Ninguém nasce com o gene de ter que fazer atividade física. Nós desenvolvemos isso por disciplina e vontade de querer fazer. Os exercícios físicos, no geral, quer seja por academia, pilates, o que você escolhe, né? Não são suficientes para trabalhar a musculatura do períneo. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês para essa coisa que tem sido fantástico, vem sendo cada vez mais desenvolvido no campo da fisioterapia. Porque quando nós fazemos exercício físico, pode talvez a gente esquecer aquele ambiente ali do períneo, da musculatura vaginal, não esteja sendo trabalhada de forma específica, mas nós precisamos trabalhar esse grupo de musculatura para que nós possamos ter uma intensidade melhor e umas experiências orgásmicas mais intensas e interessantes, e prazerosas, e confortáveis. E aqui eu vou citar para vocês um movimento de trabalho nessa musculatura que você já deve ter ouvido falar, que é o movimento de contrair e relaxar a musculatura vaginal. Como é que faz isso? Não vai dar para eu explicar aqui nesse momento, por conta do tempo, mas você vai buscar no Instagram, nas redes sociais, profissionais excelentes na área da fisioterapia, que vai te auxiliar com disciplina, como fazer, o tempo, quantas vezes, a técnica em si. Esses exercícios que nós chamamos de aperta e solta, contrai e relaxa, deve ser feito por todas as mulheres. Essa prática deve ser feita fora das relações sexuais, em qualquer ambiente. Você estudando, fazendo um relatório, dirigindo, conversando, deitada, assistindo uma live como essa. Você pode então fazer esses exercícios fora das relações sexuais e você pode fazer durante as relações sexuais. E quais são os benefícios desses exercícios de contração e relaxamento, de aperta e solta? Aumenta a irrigação sanguínea, porque você está trabalhando aquela musculatura. Não podemos esquecer quantas de nós, ou por ignorância, não sabíamos, e agora você já sabe, essa musculatura, esse jogo de musculatura precisa ser trabalhado.
então vai nos ajudar a aumentar a irrigação sanguínea, no clitóris ele vai se encher de sangue, vai ficar embebido, e os pequenos lábios também. Vai ajudar a aumentar a resposta orgásmica, pode até curar a incontinência urinária, e nós sabemos disso, as fisioterapeutas estão fazendo um trabalho maravilhoso cada vez mais, para dessensibilizar a vagina daquela menina que sofreu algum abuso sexual e hoje sofre de vaginismo, e ela dessensibiliza essa musculatura rígida, tensa. O outro benefício é que diminui as cólicas, diminui as cólicas e diminui também o fluxo menstrual e vai controlar o trânsito intestinal. Agora, tem mais uma outra vantagem e benefício, é que vai oferecer mais prazer para o seu marido, porque quando, na verdade, assim, no início, no primeiro dia mesmo que você fizer esse exercício, você já vai perceber que você está já ficando excitada, e isso vai melhorar para que você, então, tenha uma lubrificação melhor, e ao longo do tempo que você vai fazendo, você vai ter o poder de apreensão melhor para prender o órgão genital do seu marido, isso lhe favorece. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente fechar essa palestra de hoje, trazendo algumas dicas para vocês do cuidado de saúde. Agora, eu quero fazer um apelo para vocês. Por favor, lembrem que vocês precisam de um acompanhamento médico. A necessidade, aquela que não sente nada não é aquela que está sadia. Você precisa, senão o sentido da prevenção, ela não faz sentido se você esperar adoecer para prevenir. Senão você vai ter que correr atrás do prejuízo. O tratamento, a partir desse esboço que eu vou deixar aqui com vocês, na verdade, deve ser individualizado. O que eu trago aqui, vou trazer aqui para vocês, não vai servir de uma receita de bolo, mas é que vai trazer aqui para vocês se situarem como base. De repente, você passou por uma experiência emocional crítica e você não cuidou, e aí as suas células foram afetadas negativamente. Em primeiro lugar, eu quero fazer lembrar a atividade física, tá? Só reforçando, pedir para você desenvolver o seu hábito de gostar de alimentos saudáveis. Se necessário for, peça o Espírito Santo para dar uma mexida no seu paladar, para que você, então, você passe a então, mexer nessa vontade de ter por alguns alimentos e outros não. Dormir mais cedo, lembrar que a melatonina tem o seu momento de produção maior, porque a glândula pineal que nós temos aqui dentro do cérebro é uma glândula que precisa repousar. E não adianta negociar com a melatonina, achar que você pode dormir tarde porque acordar mais tarde. A melatonina tem seu horário, ela é exigente, a glândula pineal é exigente. Desliga, dorme no escuro como se fosse numa caverna, isso vai ajudar, modula a imunidade, faz você melhorar a sexualidade, e já tem trabalho científico mostrando da ligação que existe entre a produção de melatonina e o desejo sexual. Eu vou começar aqui com a medicação como base, que eu falei para vocês, mas isso precisa ser feito uma avaliação geral, mas isso é o básico. Vamos começar fazendo a limpeza do seu intestino. Se você disser, eu fiz um parasitológico de fezes alguns dias atrás e deu negativo, eu duvido muito que a gente não tenha uma amebazinha de estimação, uma giardiazinha de estimação, comemos muitas folhas, às vezes escapou uma ali, e esses bichinhos eles vão afetar na absorção da mucosa intestinal, dificultando essa absorção dos nutrientes, até de medicamentos, suplementos, na verdade, que nós fazemos. E eu vou começar pedindo para você, antes de qualquer tratamento que você fizer, qualquer conduta terapêutica, medicamentosa, querida, primeiro você precisa usar um antiparasitário. Antes de citar alguns nomes, eu deixarei com a Rejane depois os nomes desses suplementos em inglês, que é a língua predominante aí na Europa, para que vocês, então, facilitem essa procura. Mas a nitaxosanida é um antiparasitário largamente usado aqui no Brasil e certamente vai ter aí também na Europa, e eu vou mostrar para vocês, vou trazer todo o esboçozinho para que vocês façam isso. Deve ser usado de 12 em 12 horas durante 3 dias e repetir a cada 6 meses a família toda.
Precisamos fazer uma limpeza do terreno biológico para fazer qualquer absorção de nutrientes e de medicamento ou de suplementos. Agora, nós tiramos os bichinhos ruins, as amebas, né, são protozoários, agora vamos repovoar nosso intestino com os probióticos. E você vai usar o kefir, que você sabe cultivar, ou comprar algum de sua preferência e custe, você precisa identificar que deve ter pelo menos 2 tipos, quanto mais variedade de bactérias do bem ali, melhor para a sua função intestinal. E aí você vai produzir mais serotonina, vai melhorar o seu humor, você vai conseguir tratar e, quem sabe, se livrar daquele antidepressivo. E você vai melhorar a sua função de humor, porque a serotonina é muito mais produzida ali no intestino do que no cérebro. E quero recomendar que você e seu marido também tenham que usar a vitamina D. Em média, deve começar por 2.000 unidades internacional ao dia, mas alguns vão precisar usar, vai depender quanto é que é a sua vitamina D. Menos de 30, o ideal é acima de 40. Se o nível da ferritina estiver abaixo de 70, deve ser isso, ou por conta da sua tireoide que está alterada, deve ser isso que justifica porque suas unhas estão quebradiças, porque seu cabelo está caindo difusamente. E se a ferritina estiver abaixo de 70, é necessário que você use um composto ferroso, com ferro, por 3, 4 meses, uma vez por dia. Suplemento. A vitamina B12, quer você seja vegetariana, vegana ou não, você sabe que você pode ter uma vitamina B12 baixa. E olha, não é para a gente olhar para aqueles valores normais do laboratório. Então, a gente sabe que existem os valores normais, mas o ideal é acima de 500. O cloreto de magnésio, isso é importante, é depressão, ansiedade, você está percebendo o olho tremendo, você tem sua adolescente com cólica, você tem sua adolescente que tem uma TPM, queridas, e não dá para contar aqui para vocês a minha casuística dessa experiência fantástica com o uso do cloreto de magnésio. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é super interessante, muito melhor do que nós temos que introduzir antidepressivos nas nossas adolescentes que se encontram nessa fase crítica de estudos, né, de conquistas e das suas tensões pré-menstruais. O cloreto de magnésio responde muito bem. O colágeno tipo 1, você precisa, já chegou aí seus 35, 40, começa a fazer seu colágeno tipo 1, que é para unha, pele. E o colágeno tipo 2 é específico para as articulações, mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês sobre uma coisa. As experiências que eu tenho tido aqui para as dores articulares, artrite e artrose, como eu disse, decorrente da perda do estrogênio, é fantástico com a cúrcuma e a piperina. A cúrcuma em 300 miligramas e a piperina em 5 miligramas. Gente, para quem não sabe, a Alemanha é o campeão em produtor de fitoterápico, viu? Então, não vai ser difícil vocês encontrarem aí nos países aí, a Alemanha e os países vizinhos, vocês são aí na Alemanha campeão em produtor de fitoterápico. A cúrcuma em 300 miligramas com a piperina, que a piperina é um derivado da pimenta. Pimenta, calma. Ele vai, nessa quantidade, ela não vai trazer prejuízo, vai aumentar, dilatar os vasos, então vai melhorar a absorção dessa cúrcuma. É excelente para artrite e artrose, tem trazido trabalhos mostrando sobre isso. Eu creio nisso porque tenho várias pacientes que se dão assim super bem, gente, maravilhoso. Cúrcuma com piperina. E eu quero mencionar aqui, para aquelas que estão no climatério, que já estão percebendo uma certa secura vaginal, uma ardência, um desconforto, que você, então, atente para o uso de um creme vaginal à base de hormônio. A preferência aqui, para mim, no Brasil, é o promestrieno, porque o promestrieno ele tem uma absorção mínima, menos de 1%, então não vai afetar as mamas, ele vai subir envolver na circulação sanguínea, e isso não vai trazer repercussões piores para a mama, para o endométrio, para a parte interna do útero, que é temido pelas mulheres. A absorção menos de 1%, está certo. A mulher, ela tem câncer, teve câncer de mama. Alguns trabalhos aqui brasileiros, em concordância com a Sociedade Brasileira de Mastologia, se essa mulher
portadora de câncer de mama, já recebeu alta do seu oncologista, ela pode usar 3 meses por 3 meses, mas fora isso, em alguns casos, outros mastologistas não combinam com esta ideia. Mas se ela é portadora de câncer de mama e precisa de uma vagina lubrificada, ela pode usar os hidratantes vaginais isentos de hormônio que tem aí, deve ter aí em alguma cidade, algum lugar aí na Europa. Depois a gente vai entrar aí, você vai procurar seu ginecologista para você, então, comentar sobre o assunto. E esse promestrieno, que é feito 2 vezes, 3 vezes, desculpa, por semana, segunda, quarta e sexta-feira, deve ser usado um tubo, depois você alterna 2 meses, 3 meses e vai usando. Gente, isso tem trazido um rejuvenescimento para a mucosa vaginal, de forma que a mulher vem experimentando já do primeiro tratamento, ela já tem uma experiência boa de conforto e prazer durante o ato sexual e mais. Sabe aquela frequência que ela vai para o banheiro fazer xixi várias vezes à noite com micção noturna? Esse promestrieno trata disso também. Quando ela está na rua e ela tem aquela urgência miccional, o promestrieno trata, vai rejuvenescer, vai fazer ela ter uma superposição de células rejuvenescendo a vagina dela. Isso eu vou fazer um parênteses aqui para fechar e a gente terminar. Com relação às mulheres portadoras de depressão, e para essas mulheres, eu gostaria de dizer, porque é um grande número de mulheres, e nós sabemos que a depressão em si, ela faz perder o desejo sexual, por conta de que os neurotransmissores são afetados em razão da depressão. E aí envolve as mudanças dos hormônios que favorecem ao prazer sexual. Como se não bastasse, essas mulheres precisam tomar algum medicamento que tenha a composição, aqui no Brasil, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, citalopram, que não é diferente aí onde vocês estão, e que também diminui esse desejo sexual. E você conversa com seu psiquiatra, que eu acredito que ele está atualizado e saber que pode, então, você fazer uma troca, uma substituição, um ajuste dessa medicação e reverter para o uso da bupropiona, que é conhecido mundialmente, que vem ajudando as mulheres a melhorar o desejo sexual. Se depois de feita essa troca não melhorou, quem sabe ela vai precisar usar uma outra substância. Quem sabe, isso eu estou falando para vocês não ficarem desinformadas. E quem sabe você vai precisar usar, então já não resolveu assim, usar o tadalafila, que é o concorrente do Viagra, que é o concorrente, né, do Viagra, que é o Cialis. Mas isso em casos específicos. Mas desde o começo que eu venho dizendo para vocês, bom, o excelente é não precisar chegar nessa circunstância, é não precisar ter que correr atrás do prejuízo, é não precisar ter que usar remédios, medicamentos. Mas é que você, querida, percebe que na minha fala o tempo todo eu venho trazendo orientações para que você não espere adoecer, faça com que você passe pela menopausa, mas não deixe essa menopausa passar por você. Faça com que você tenha uma vida robusta, alegre, com satisfação, uma memória boa, dê conta de tudo, conheça todo mundo amanhã, por conta desse preparo fisiológico. E aí estão, que nós conhecemos, os 8 remédios dados pela nossa escritora americana, Ellen White. Olha só a importância do sol que está falando tanto, essa mulher já falava mais de 100 anos atrás. É isso que eu gostaria de falar para vocês, para que vocês, então, possam fazer uma mudança, viver uma medicina preventiva, uma medicina que a gente viva com uma estabilidade de saúde ao longo da nossa vida, sem precisar adoecer. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos enche da sua graça, que possamos honrar esse templo que Ele nos deu para abrigar o seu Santo Espírito e fazer morada e terminarmos a obra nesses últimos dias da história da humanidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Da Associação Norte do Pará, que fez o primeiro contato, estou vendo você aqui, Rejane, e pelo carinho enorme, você fez o contato com as meninas ali,
da Europa. Quero agradecer a todas as mulheres aqui no Brasil também que devem estar nos assistindo. Agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos proporcionou esse momento para que nós pudéssemos aprender mais dele para honrar aquilo que ele colocou em nós, a vida e a vida com saúde. Podemos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, como foi dito aqui, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, para falar das virtudes de saúde do nosso corpo, este conjunto de órgãos que o Senhor colocou em nós. Obrigada por cada órgão que nós temos, Senhor, e em especial por aquele que o Senhor trabalhou tão bem para repovoar a terra, Senhor. Obrigada, Senhor. E se em algum momento alguma das tuas filhas se encontra com algum problema de saúde, em especial com saúde ginecológica, que a tua mão vai ao encontro dessas mulheres e venha curar e fazer a obra necessária e tornar esse órgão limpo, puro, e interromper todo e qualquer processo de malignidade. Em nome de Jesus, eu peço que essas mulheres sintam e façam, e sintam disposição, que lembrem de fazer aquilo que foi mencionado nesta tarde, para que elas possam ter experiências maravilhosas e honrar naquilo que o Senhor deu para nós, que tem uma vida sexual plena, com satisfação, e que possamos aproveitar de todos esses hormônios que o Senhor colocou em nós, com saúde, com dignidade e com nobreza. É em nome de Jesus que te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. O que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é o amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar, o vento sopra e leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso
salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Fica aqui a nossa gratidão a você que nos acompanha aí todas as terças e quintas durante os meses de abril e maio. Compartilhe, essa é uma iniciativa do Conselho Europeu Feminino em parceria com a Associação Norte do Pará. Minha gratidão, Luciana Schultz, por essa oportunidade de fazer com que as mulheres tenham uma visão tão ampla de como ficar bem nesse confinamento. Durante esse momento em que as emoções elas se desnorteiam, a gente perde o chão, então a gente tem orientações para cuidar do corpo, para cuidar da mente, dos relacionamentos, das emoções, várias abordagens de profissionais fantásticos. Doutora Raimunda, nossa gratidão mais uma vez, Deus a usa com o seu talento, com o seu ministério, e nós continuamos orando por ti, para que tu continues a nos ajudar a cuidar do nosso corpo sem tabus, não é? Fica conosco e compartilha o site aqui do Conselho Europeu Feminino com seus amigos, avisa, está acabando abril, mas no mês de maio nós teremos terças e quintas, já temos palestrantes agendados. Na terça-feira, dia 5, nós teremos Ellen Pedreira, psicóloga, e o tema Dicas para lidar com a negação. Aguardamos vocês. Até mais. Tudo tem um começo. E o começo de tudo foi quando nada existia. Mas ele já estava lá. Luz e escuridão, dia e noite, água e terra, sol e lua, plantas e animais, homem e mulher. Ele olhou para o quadro completo e viu que era tudo muito bom. As estrelas lá no céu, o poeta e o papel, cada vale, cada flor, tudo fala de amor. O caminho dos pardais, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador. Tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. O poder de uma canção, o bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação.
luzes pardas, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador. Tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Um Deus perfeito, tão grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, detalhista, grande artista, apaixonado. Apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado.